Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora porque treinador foi oferecido ao esporte, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse treinador, quero trazer uma informação rápida aqui para vocês, beleza? Muita gente vem me perguntar aqui, Jackson, o que danado um executivo faz no esporte? Tem um diretor executivo, vocês falam muito sobre isso. Eu não gosto de conversar sobre diretor executivo, eu gosto de conversar sobre futebol, sobre jogadores, sobre gols. Eles não fazem gols. A frase que aparece para mim muito é essa. Muita gente diz, eles não fazem gols. Mas é muito importante, meus amigos. Um diretor executivo de um clube é muito importante. E baseado nisso, tá? Da importância de um executivo, porque ele que vai atrás do atleta. Se for um diretor executivo ruim, ele só vai trazer pereba, que foi o que aconteceu esse ano. Pagando 15 milhões de reais em Carlos Alberto, Matheus Alexandre 9 milhões, porque a gente tinha um diretor executivo ruim. Tá certo? Apesar que os caras são ruins por conta própria mesmo em jogadores. Mas o ponto todo é esse, meus amigos. O diretor executivo é muito importante, beleza? Baseado nisso, agora eu vou trazer uma informação aqui que tem um diretor executivo muito próximo de fechar com o esporte. A gente vai para a fonte e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bora lá. Meus amigos, a fonte aí é o repórter Antônio. Nome de Jorge Macedo, que era outro diretor executivo, apesar de ter negociações com o esporte, perdeu força de ontem para hoje. Um dos motivos seria a questão do distrato com a Ferroviária de São Paulo. Esse cara, meus amigos, só um parênteses aqui, esse cara que o esporte estava querendo contratar, tá negociando, era um cara da Ferroviária de São Paulo, pô, pelo amor de Jesus Cristo. Era a mesma coisa de Ambrosini e Gasparini aqui. Então, graças a Deus que não está indo por esse caminho. Mas aí, concluindo o que o repórter Antônio falou. Assim, Ítalo Rodrigues seria a bola da vez na Ilha do Retiro para o cargo de executivo. Conversas devem acontecer durante o dia de hoje com a intenção de acertar definitivamente a chegada dele no clube. Ítalo, inclusive, teria apresentado um documento à gestão de Matheus Souto Maior, com plano de ação para o Esporte Clube do Recife. Trechos desse documento rodaram as redes sociais no dia de ontem. Beleza, Jecos? Tranquilo. Quem é esse cara? Beleza? Eu vou apresentar quem é esse cara para vocês, mas algo que eu achei muito interessante é esse documento que o repórter Antônio falou aí, que foi vazado, que é o documento que esse Ítalo Rodrigues, ele apresentou para Matheus Souto e é muito importante. Bora dar uma olhadinha aqui. O documento, meus amigos, uma das páginas que vazaram é essa aí que vocês estão vendo agora, que é Esporte Clube do Recife, mas tem uma frase que ele coloca em 2026, o esporte não precisa só de voltar à primeira divisão. O esporte precisa lembrar de quem ele é. Isso é a pura verdade. A gente vai voltar à primeira divisão, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá um pouquinho atrasado? Tá atrasado. A culpa é de Matheus? Em parte sim, mas a grande parte é do antigo presidente que vazou e deixou a gente cheio de dívida. Beleza? Mas o ponto é esse, a gente precisa resgatar a torcida para o esporte novamente. Porque a gente está muito distante, ficou muito distante, beleza? E o outro ponto, meus amigos, que é esse ponto aí que eu quero apresentar a vocês, quem é Ítalo, ele mesmo coloca no currículo dele, que é essa segunda parte. Mas esse Ítalo entende de Série B, porque isso que é importante, o cara tem que entender ou não. E ele coloca Série B. Ele foi quinto colocado em 2021, com o CSA, ele ficou em quinto colocado, então ele já briga na tabela de cima. Em 2023, ele foi contratado pelo Vitória, montou o time do Vitória, que estava saindo da Série C para uma Série B, e foi campeão com o Vitória, como ele coloca aí, primeiro colocado. E em 2025, ele chegou aí para o Criciúma e ficou em quinto colocado também. Então, é um cara que briga para subir. Jackson, mas a gente precisa subir, beleza. Mas o primeiro ponto, a gente precisa subir, mas principalmente a gente não pode cair, porque a gente está cheio de dívida. Então a gente precisa colocar um cara que entenda de Série B. E ele é um executivo que monta time bacana. Tá? E só lembrando que o Criciúma, quando ele chegou, o Criciúma estava lá na zona de rebaixamento, estava um time quebrado. Ele levou para o Criciúma Eduardo Batista, que aí também é minha esperança
que Eduardo Batista feche com o Sport, tá? Mas bora lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Beleza, Jackson, tranquilo, esse é o executivo. Mas essa questão aí do treinador, que treinador é esse que foi oferecido no Sport? É um treinador bom, é um treinador ruim? Bora lá pra fonte, que é aí onde que tá o rolo, que eu não tô gostando muito dessa conversa não. Bora lá. Meus amigos, a informação que chegou aí foi do amigo Lucas Holanda. O nome de técnico levado à nova diretoria do Sport foi o Roger Silva, ex-jogador do clube e que atualmente comanda o Londrina. Tem contrato lá até o fim de 2026. Roger vem de 2 acessos consecutivos à Série B. Então ele estava na Série C e colocou o Atlético em 2024 e agora o Londrina em 2025. Vai jogar a Série B e foi ele que colocou esses dois clubes na Série B, beleza? O Sport está no mercado em busca de um treinador após as recusas de Léo Condé e Eduardo Batista a ver os próximos passos. Bora lá! Roger, Jackson, e aí, o que é que tu acha de Roger? É um bom treinador? Tu traria ele? Bora lá. Pra quem não lembra de Roger, tá? Roger foi campeão em 2008 da Copa do Brasil com o Sport. Ele é do elenco do Sport. Era do elenco do Sport. Ele voltou em 2012 ou foi 2013 pro Sport mais uma vez. Assim, Roger é um cara que se identifica com a torcida do Sport. Pra mim aí, e ponto final. É um cara que representa o Sport e conhece muito bem o que é a Ilha do Retiro. Beleza? Ponto final em relação a isso. Roger, jogador. Agora, Roger, treinador, ele saiu de um Londrina, Atlético, para vir para o Sport. Acredito que é muito para ele e muito arriscado para a gente. Porque é um cara que eu não sei se ele aguenta pressão. A pressão que o Sport vai ter agora em 2026 é enorme, tá? Porque vai ter que, assim, margem de erro sempre vai ter, mas a margem de erro é mínima. A gente precisa montar um elenco top e não pode arriscar com um treinador que é novo no mercado. Roger, para quem não sabe, ele se aposentou em 2021. Então, em 2021, ele vai agora para a Série B, eu acredito que é pela segunda vez. E assim, e não é time que está brigando para subir. Então, eu acredito que não é uma boa para o Sport. Mas esse rolo de Roger não apareceu só com o Lucas Holanda, não. Eu estava vendo o podcast FC, tá, de Rodrigo Raposo, e levaram em debate aí qual seria o treinador do Sport ideal. E levou para Chiquinho, que é ex-jogador do Sport. A pergunta foi feita e Chiquinho respondeu. Eu acredito que Chiquinho agora também é vice-prefeito de Olinda, se não estiver enganado. Mas ele foi jogador do Sport. Chiquinho todo mundo conhece. E Chiquinho falou sobre Roger. Disse que Roger era uma boa, tudo mais, que se ele fosse presidente do Sport, ele levaria Roger para o Sport. Isso aí é a visão de Chiquinho. E até Everton Felipe disse, eu não sabia, Everton Felipe também, ex-jogador do Sport, que não sabia, mas pelos números que Chiquinho estava apresentando e Roger seria uma boa. Mas para mim, meus amigos, não seria, tá? Respeito totalmente a ideia aí de Chiquinho e também de Everton Felipe, mas eu acredito que Roger, ele é demais para o Sport nesse momento. Não é demais para o Sport, mas é mais positivo para ele e é ruim para o Sport, porque é uma montagem de elenco. Você precisa de um cara que saiba a Série B. A Série B é puxada, tá? É puxada, a gente não tá com caixa para remontar um time, como aconteceu agora, o do Sport em 2025, que botou na mão de Pepa um cara sem experiência nenhuma na Série A, tenha tido uma passagem rápida pelo Cruzeiro, montou um elenco totalmente feioso, não era um elenco de Série A competitivo para a Série A. O elenco teve que se refazer no meio do caminho, trouxe outro treinador e deu no que deu. Então, assim, não podemos arriscar, tá? E esse mandato aí é um mandato tampão desses novos caras aí, de Matheus Sotomayor e da equipe dele. Então, é um mandato de um ano. Se ele errar, acabou a história dele dentro do esporte. Então, eles precisam ter calma, tá? Eu sei que a gente tá querendo um treinador rápido, mas precisa ter calma e trazer o treinador certo. E eu ainda acredito em Eduardo Batista, tá? Eu acredito que você vai ser o único aqui no YouTube que você vai dizer, ó, ele é Eduardo Batista que não quer o Sport, mas Jackson ainda acredita que ele vem para o Sport. Principalmente porque o Sport está fechando com o Ítalo Rodrigues, tá? Que é o executivo. Ítalo Rodrigues é amigo pessoal aí de Eduardo Batista. E Eduardo Batista também, ele foi o que levou Eduardo Batista para o Criciúma. Ele renovou com Eduardo Batista no Criciúma. E o Criciúma foi lá do nada e demitiu o Ítalo Rodrigues. Então, aí Eduardo Batista nem gostou tanto. Então, se Ítalo Rodrigues, que é esse executivo que eu falei agora há pouco, fechar com a gente, meus amigos, tem uma grande probabilidade dele chegar assim, Eduardo, vem cá. Bora conversar aqui, os meninos me mostraram isso, aquilo, não são pessoa do bem.
estão puxando pessoas que é da confiança de Eduardo Batista, que Matheus Souto Maior já está conversando com o Dubê, tem que conversar com os caras que têm a bucha, não adianta. Conversando com o Luciano Bivar, estão com conversas abertas, não para ficarem dentro da gestão, mas sim, o que é que tu gostaria em troca? Tu quer o quê? Uma Moura do B? O que é que tu quer aqui? Um patrocínio do esporte? O que é que tu pode trazer pra gente do B? Porque do B a gente sabe que é o cara que tem grana, é o cara que tá muitos anos no esporte. Ninguém vai tirar ele assim do nada, tá? É assim, isso é minha visão, mas eu acredito que Roger Silva não é uma boa para o esporte, também eu acredito que o esporte não fecha, e Eduardo Batista ainda é um nome para mim muito vivo dentro do esporte para comandar o esporte em 2026, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, vocês gostariam de Roger Silva ou Eduardo Batista? Tamo junto e até a próxima.